pessoal de casa, está começando mais um Entre Nós e hoje, pelo cenário, vocês já viram que vamos começar daquele jeito. O tema de hoje são histórias engraçadas, principalmente na hora H. Provavelmente você já tenha passado por alguma situação inesperada. Eu acredito que todos nós já passamos por uma situação muito engraçada. Eu mesma já passei por vários, mas para preservar a identidade tem umas misturadinhas aqui e eu vou contando para vocês. Então, provavelmente vocês já tiveram alguma coisinha que aconteceu na hora H. E a título de curiosidade, vocês sabem o motivo dessa palavra? Hora H nada mais é do que quando os militares eles preparavam exatamente aquele dia, aquela hora, para realizar alguma coisa. Então, vocês aí de casa já tiveram alguma história super engraçada? Eu, por exemplo, recebi várias de telespectadores e para começar assim com chave de ouro, essa história vocês vão morrer de rir. A telespectadora mandou assim: tava lá eu tomando banho, aquele dia lavar até o cabelo. Chega meu namorado assim, todo bonitão, sabe? Daquele jeito másculo, o jeito que ele chegou ao mundo, ponto de bala. Falei, nem vou lavar o cabelo hoje. Entrou na ducha comigo, começamos a dar uns amassos. E daí já peguei toalha, já comecei a me enxugar. Na hora que eu vi, ele pegou e levantou discretamente a tampa do vaso. Daí eu pensei, oxe, será que agora ele tá com vontade de fazer o número 2? Quebrou o clima pra ela. E ele percebeu. Na hora que ele percebeu, falou assim, amor, o que tá acontecendo? Como assim, você tá sentada aí? A gente não vai ter relação? Você vai fazer número 2 exatamente nesse momento? Você me tirou do banho só pra isso? Não, é porque se eu sentasse na tampa, eu pensei que poderia quebrar. Se eu levantasse... não ocorreria esse perigo. Enfim, quebrou todo o clima, nós precisamos ir para o quarto e assim, não foi nada daquilo que eu realmente quis. Mas até hoje, quando a gente vai no banheiro junto, principalmente começamos aquele banho, vocês já sabem, né? Essa história não sai da cabeça. E provavelmente agora, toda vez que ele vai sentar no vaso, ele vai lembrar desse momento engraçado. Então, pessoal de casa, não se esqueça. É legal verbalizar, né? Às vezes as pessoas estão no meio de uma atividade sexual, o que está na cabeça de um está na cabeça do outro. Por exemplo, ela pensou assim, nossa, que delícia, tá? Daí do nada, sutilmente, imagina só, você tá lá naquele bem bom, o guri abre a tampa e senta. Você vai pensar o quê? Esse movimento, sabe? Não é nada sexy. Exceto se você tiver aquele fetiche, sabe? Por aquelas coisas. Mas caso contrário, ele poderia falar assim, ai amor, eu vou levantar a tampa, vou sentar, daí a gente vai ter relação assim no meu colo, porque se eu sentar o bumbum em cima da tampa, vai que quebre com nossos movimentos. Mas quebrou todo o clima, porque ela pensou uma coisa, ele pensou outra coisa, que era pra ser uma coisa super romântica, assim, uma transa, assim, um sentado no colinho do outro. Adivinha o que deu? Gargalhada, foram lá, foram pro quarto e tiveram um final feliz lá. Essa aqui ganhou disparado nas redes sociais. Vocês acreditam que 75% das pessoas já trocaram nome na hora H? Você aí de casa, você já trocou sem querer? E essa história foi demais, porque tava o cara lá no bem bom, sabe? Primeira noite com a menina, ele mandou assim, falou, oi fulana, ai que delícia fulana. Na hora ele se tocou o que ele fez. E ele pensou assim, como bom advogado, vou tentar contornar a situação. E começou a falar, ai Maria, ai Júlia, ai Joana, ai Beatriz, ai amorzinho, você não sabe, eu tenho um fetiche danado por ficar chamando o nome de outras pessoas. Isso foi um máximo, porque querendo ou não, ele teve uma sacada super boa, exatamente naquele momento. Mas era a primeira transa dos dois. Como você faz isso em várias vezes, sabe? Sei lá, com o namorado e você chama com o nome do ex-namorado. Você acha que não vai acabar o clima na hora, que assim vai ser extremamente broxante? Até que naquele momento ela não percebeu. Ele mandou assim, se ela estiver ouvindo essa história, se assistir esse programa, provavelmente agora ela vai saber que não é um fetiche nada, mas tem pessoas que às vezes elas trocam por conta do estímulo que gera. Por exemplo, igual mãe, sabe quando tá brava com o filho? Ela pega e vai lá e faz o quê? Chama, ai fulano, chama você do nome do seu irmão, porque naquele momento é aquele estímulo que veio. Então na hora da raiva, na hora que veio, fez e aconteceu aquilo. Na hora que você tá naquele bem bom e aquela pessoa trouxe aquela memória, principalmente afetiva e corporal, você fala o nome daquele ex, que às vezes nem era tão bom de cama assim, e o seu atual, ele vai querer assim morrer, porque imagina, sem querer você solta. Por isso que os casais, eles inventam apelidinhos carinhosos exatamente por esse motivo. Por qual? Pelo erro, porque vai que naquele momento você só fica chamando a pessoa pelo nome, você erra o nome. Como você explica isso? Como você explica que
focinho de porco na tomada. Agora vocês têm uma explicação super sadia para isso. Fala, olha lá, assisti Entre Nós, a Jéssica, psicóloga, ela falou que isso fica armazenado e sem querer é uma questão de estímulo. Isso pode gerar uma grande DR que fala assim, então você sentia prazer desse jeito com seu ex também? Enfim, não fala nada, pede perdão, pede desculpa, fala que todo mundo erra e tenta começar do zero. Para isso a gente não tem muita coisa que nós possamos fazer. Esse é um caso com uma pessoa muito próxima que errou o nome e assim, por não sair por baixo ou por cima, enfim, sei lá, o que ele fez, começou a gemer alto e falou, nossa, o que você entendeu? Ai, meu amor, vamos continuar, não foi nada disso não. Então, olha que escapada de mestre. E isso agora dá para você usar. Sem querer falou um nome, exceto se for muito no pezinho do ouvido, daquela forma. Então, sexo pode ter barulho, pode ter sussurro, mas assim, chama a pessoa no restaurante, na casa, na ligação, por mensagem, mas na hora H, sempre use apelidinhos carinhosos, mas não tanto quanto essa história que eu vou contar agora. Tem um participante que assim, ele tinha fetiche por chamar de nomes diferentes. E daí ela assim, então tá, na hora que a gente estiver lá no Bem Bom, você pega e você conta quais que são esses fetiches, quais que são essas palavras. Na cabeça dela assim, nossa, sei lá, ele vai me chamar de gostosa, vai me chamar, sabe, daquelas palavras assim mais ousadas. Ok, foram lá, sábado de manhã, um dos melhores horários para ter relação sexual, porque o pessoal tá tudo acordando ainda, pico de testosterona do homem. Falou, amor, vai ser hoje, eu quero saber como é esse fetiche. Seria, sei lá, a terceira, quarta transa dele, e ele tava meio com receio de... Ele tava com receio de chamar, porque querendo ou não, era um fetiche meio diferente, sabe? E as mulheres não gostavam muito disso. Mas, até aí tudo bem. Começou, beijo daqui, mão de lá, vucu-vucu, vapo-vapo, aconteceu um milhão de coisa. Falou, e amor, aí, você não vai falar? O que que é? Na hora, ele falou assim, então tá, sabe como eu gosto de chamar as minhas parceiras e às vezes parceiros? Ela, nossa, fala, a gente tá aqui, tempo de ursão. Ela, o quê? É, ursão. Eu não acredito que você fez toda essa expectativa para me chamar de urso. Eu tenho cara de urso, por acaso? Na hora, acabou o clima, acabou o relacionamento, acabou um monte de coisa, sabe? Porque nós precisamos exatamente lembrar que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um fetiche. E assim, nossa, que situação. Essa pessoa, sei lá, que ficou fixada desde a infância para gostar tanto de urso e achar que todas as pessoas que ela tinha relação apareciam necessariamente com urso. Mas, enfim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, até mesmo para paciente, para a gente não usar o diminutivo na relação sexual. Por exemplo, bebezinho, isso, aquilo, sabe aqueles diminutivos pejorativos? Não é legal, porque às vezes fica uma fala muito infantilizada e sexo é coisa de adulto, sabe? Então isso é muito importante frisar, assim, você pode chamar a pessoa de urso, de ursão, do que você quiser. Mas por favor, esses nomezinhos muito às vezes é legal você deixar só na sua imaginação, combinado? Essa aqui, assim, enfim, vocês vão entender minha cara. Tava lá uma menina, encontrou um boy magia, falou, nossa, agora tô realizada, encontrei um pinto amigo, agora, sabe, meus sonhos serão realizados. Porque pela cara, pelo estilo e tudo mais, ela falou assim, Jéssica, agora vai. Ok. Na primeira não foi muito assim, ela sentiu que ele tava meio tímido. Na segunda vez, ela pegou e soltou em voz alta, que falou, pelo amor de Deus, chupa esse direito, parece que você tá chupando um cacto, você não sabe fazer sexo oral? Pegou na cabecinha de cabeceira um sugador de clitóris e deu na mão dele para ele concluir o serviço. Na hora, imagina, ele ficou um fera. Fala assim, mas como assim? Semana passada que a gente teve relação, você já não falou que assim, não foi muito legal e agora você pega um vibrador, então por que eu tô aqui? O que acontece? Às vezes tem pessoas que ficam com o ego ferido e nós não podemos assim terceirizar algumas questões. Tem homens que realmente não sabem fazer sexo oral. Então ela estava tão feliz com o sugador, mas ela falar desse jeito, ela não foi nada assertiva. Imagina só, você tá lá no Bem Bom, seu parceiro, parceira ou enfim, independente, fazendo um sexo oral como se estivesse chupando um cacto.
E ela falava assim, mais engraçada era a expressão dela, ela falava assim, Jéssica, mas eles davam umas linguadinhas assim, mas parecia que era um cacto mesmo, sabe? Porque não sentia, eu falava, ai, não acredito, agora que eu achei que ia e tudo mais. Enfim, ele ficou bravo, nunca falaram mais e até hoje ela tá em busca de outro pinto amigo. Vamos dar uma pausinha para respirar e tomar uma água, porque tem muito mais histórias engraçadas. Até já!